Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre a reforma tributária, tá? Você que é empresário, está vendo aí as notícias da reforma tributária. Muitos acham que não vai entrar em vigor, muitos acham que é só para empresas grandes, tá? E não é bem isso que está acontecendo, não é bem isso que vai acontecer aparentemente para frente, tá? A reforma tributária está afetando tanto a empresa do lucro real, uma SA, quanto o MEI, tá? Também tem obrigações para o MEI. E já está sendo implantado algumas dessas obrigações, tá? Eu vou falar aqui durante esse vídeo. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque a reforma tributária não é só uma troca de alíquota, não é só uma implantação de uma nova declaração, ela vai mudar toda a sistemática tributária, tá? Vai mudar, inclusive, a sua relação com o seu fornecedor e a sua relação com o seu cliente, tá? Vai mudar tudo realmente, literalmente, tá? O que a gente vai começar a falar aqui sobre a reforma tributária? Primeiro, eu quero que você entenda o que é a reforma tributária, tá? A reforma tributária vem trocando todos os tributos e vem trazendo, enfatizando agora para esses tributos, o princípio da não cumulatividade. O que é isso, Felipe? É você pegar crédito das suas aquisições, dos seus insumos, da mercadoria para revenda, tá? Seus contratos de serviços contratados, e vai deduzir esses créditos na aquisição com os débitos da venda. Então, você faturou, você vendeu, tem imposto a pagar. Você comprou suas mercadorias, você vai bater um crédito para poder abater. Ou seja, você vai tributar apenas o valor agregado àquela mercadoria. Tá? Comprou por 1.000, vendeu por 1.100, esses 1.000 você pegou crédito aqui na aquisição, 100 aqui você acrescentou, então você vai pegar no final dizendo, você vai pagar só sobre os 100 que você agregou em valor, né? Mas todo o fluxo referente ao total da nota fiscal, tanto da venda quanto da entrada. Então você vai bater os créditos da entrada com a venda, tá? E aí, essa sistemática, tá? É só para as empresas fora do Simples ou para as empresas do Simples no sistema híbrido, que é uma nova novidade. O que é o sistema híbrido do Simples Nacional? Você está dentro do Simples Nacional, você recolhe os impostos atuais dentro do Simples Nacional, menos o PIS e COFINS, tá? E você recolhe por fora, numa guia separada, como se tivesse excluído, ultrapassado o sublimite do Simples, né? Você vai recolher ali o IBS-CBS na maneira do crédito e débito, conforme a empresa normal, tá? Eu vou fazer simulação com os clientes do escritório para ver qual é o melhor regime tributário, se é melhor ficar no Simples, se é ficar no híbrido ou sair do Simples Nacional, tá? As empresas que estão no lucro presumido também vão fazer essa simulação para a gente verificar como é que fica a situação dessas empresas, mas eu preciso que você entenda como é que é a sistemática dessa reforma tributária. Tão complexa que ela se encontra, tá? Não é simples, não é fácil, uma análise bem complicada. Nós fizemos uma parceria com uma plataforma digital chamada e-auditoria, ela vai auditar essas simulações, não vai ser feito em planilha, é um sistema com inteligência artificial, tá? Quem me acompanha lá nas redes sociais vai ver os vídeos da e-auditoria, comigo falando com o pessoal lá da empresa, da auditoria, tá? Falando sobre reforma tributária. Então, eu preciso que vocês entendam o que é reforma tributária, estudem o que é reforma tributária, veja vídeos da Receita Federal, tem lá no YouTube da Receita Federal explicando o que é reforma tributária. Tendo dúvidas, traz para mim que a gente conversa. Eu estou aqui pronto para prestar essa consultoria para você, tá? Mas, como sempre, a decisão é do empresário. Então, o empresário precisa saber o que está lidando para poder decidir, tá? Eu vou falar com alguns pontos importantes aqui no vídeo, tá? E caso tenha dúvida, vem em contato pelo WhatsApp e a gente conversa, tá? Primeira dúvida, tá? Primeiro ponto a ser implantado é o split payment, tá? O que é o split payment? Assim, de uma forma geral, é a retenção na fonte. E quem vai fazer essa retenção na fonte são os meios de pagamento, tá? O banco, as empresas de cartão de crédito, a maquininha, as empresas que vão fazer a transferência bancária entre as empresas, tá? Você vendeu ou prestou um serviço lá na ponta, seu cliente vai pagar. Quando seu cliente pagar essa nota fiscal, hoje quem vende por maquininha, né, com máquina de cartão de crédito, quando recebe já descontado a taxa da máquina, né? Você também vai receber descontado o valor dos impostos, ó, automático, na fonte. O que isso vai acarretar para você, empresário? Vai acarretar em gerenciamento de fluxo de caixa. Por quê? Hoje, quando você vende e recebe por Pix,
ou por boleto, né? Geralmente os boletos hoje não tem taxa, alguns bancos, você recebe integral. Vendeu 1.200, você recebe 1.200. E vai pagar o imposto só no mês seguinte, tá? Você tem 20 dias, você tem um caixa guardado para isso, tá? Esse caixa, com relação a esse valor dos impostos, ele vai sumir. Então você tem que se resguardar, fazer a sua análise de fluxo de caixa, para que você não fique sem caixa para pagar as suas obrigações, porque na hora de você receber, você vai receber menos o valor que você emitiu em nota fiscal, porque vai ter retenção na fonte de todos os impostos. Quando isso vai ser implantado, tá? Para as empresas do lucro real e do lucro presumido, já inicia-se agora em 2027, de forma facultativa para o cliente, ou seja, você dá um lucro presumido ou um lucro real, você emitiu uma nota fiscal quanto uma pessoa jurídica, então só nas operações B2B, tá? Empresa contra empresa, você emitiu uma nota fiscal contra uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica está lá fora do Simples Nacional também, ela vai escolher se vai fazer a retenção dos impostos no pagamento ou não. Por que ela vai decidir isso? Porque o crédito que eu falei das aquisições, lá da sistemática do IBS-CBS, só vai ser liberado para a ponta que você deduzido dos seus impostos se o seu fornecedor pagar os impostos dele. Tá? Então, se o cliente aqui preferir que retém na fonte, decidir que retém na fonte, já vai ter esse crédito liberado para ele poder deduzir. Né? Porque esse aqui, o fornecedor, quando recebeu, já recebeu deduzido dos impostos. Tá? Então, 2027, implantação do Split Payment para as empresas de lucro real e presumido, de modo facultativo para o cliente. As empresas do Simples Nacional ainda não tem previsão de implantação por Split Payment, mas já tem legislação referente a isso. Tá? Só não tem prazo, um calendário para entrar em vigor. Empresas do Simples Nacional. Outro ponto importante é nota fiscal. Tá? Teve alteração na emissão de nota fiscal, campos novos a ser preenchidos. Tá? Vou separar aqui empresa de serviço, empresa de comércio, simples e não simples. Tá na minha explicação. Empresa de serviço. Tá? A empresa de serviço ela tem um campo novo, né? O chamado NBS. NBS, deixa eu consultar aqui. NBS, vê como é tão complicado, nem sei de cabeça. NBS. Um campo novo chamado NBS, aonde você tem que escolher lá a classificação do seu serviço, tá? Você vai preencher lá o código do serviço, normalmente, do município, só que tem um campinho lá agora chamado NBS. Esse campo é obrigatório a ser preenchido, tá? Se você não está preenchendo, começa a preencher esse código dentro do serviço. Mas como que eu sei o código? Você vai botar clicar ali do ladinho, tem uma setinha, vai abrir a listagem. Essa listagem que vai abrir já está relacionada àquele código do serviço que você preencheu lá em cima. É só escolher ali o que mais encaixa para o serviço, né, com o seu código que já está lá em cima. Se tiver com dúvida, depois fala comigo lá no WhatsApp. Campo do IBS e do CBS também deve ser preenchido para as empresas fora do Simples Nacional. Empresa do Simples Nacional só deve preencher o campo de IBS e CBS só em janeiro de 2027. Tá? As outras empresas já estão obrigadas, as empresas fora do Simples já estão obrigadas a preencher o campo de IBS e CBS. Tá? Mas esse campo de NBS, todas as empresas já têm que preencher. Uma observação de nota fiscal de serviço. Estou tentando falar rápido para o vídeo não ficar extenso. Tá? Nota fiscal de serviço. Algumas prefeituras já migraram para a nota fiscal nacional. Então, a maioria dos clientes já estão emitindo a nota fiscal nacional. Outras prefeituras ainda não migraram. Tá? E esse prazo para migração dessa prefeitura é até 1º de novembro. Tá? Então, 1º de novembro, todas as empresas ME e EPP vão ter, do Simples Nacional, vão ter que emitir a nota fiscal lá na nota fiscal nacional, tá? No site da nota fiscal nacional. Quem não sabe emitir lá, fala comigo depois no WhatsApp, que eu entro e emito a primeira nota com vocês, passo a passo com você lá. Tá? Então, nota fiscal de serviço basicamente isso, tá? Campo de CBS novo, preencher lá, e o mais importante, esse NBS aí tem que preencher, tá? Porque é ele que vai levar a tributação lá para o CBS e para o IBS. Então, tem que preencher esses campos aí. Nota fiscal de comércio. Nota fiscal de comércio para as empresas fora do Simples Nacional já está obrigado a destacar o CBS e o IBS, por alíquota lá do IBS e CBS. Os clientes aqui do escritório que emitem nota fiscal de mercadoria, que estão fora do Simples, eu já entrei em contato com cada um, já falei, tá? Mas fique aí atento se você ainda não fez, tá? Essa obrigatoriedade de destaque do IBS e CBS, notas fiscais de mercadoria, está desde 3 de agosto, tá? A obrigatoriedade de destacar lá.
ia ser rejeitada a nota fiscal, não foi rejeitada a nota fiscal, mas ainda está sendo obrigado a preencher lá. Felipe, como é que eu faço esse preenchimento? Primeira coisa, não é só botar a alíquota do IBS e CBS lá. Você tem que classificar, reclassificar todas as suas mercadorias com um novo código tributário, C-Classe Tribo, o nome desse código tributário agora, C-Classe e Tribo, tá? Como é que eu faço para classificar isso aí? A gente tem essa parceria lá com a auditoria, então o que você vai fazer? Você vai me mandar uma planilha com os NCM e a descrição desses produtos, tá? Para quê? Para a gente poder classificar isso para você. Felipe, aonde eu pego esse NCM e o nome dos produtos? Dentro do seu emissor de nota fiscal. Vai lá, gera lá dentro do seu emissor de nota fiscal o relatório dos seus produtos, né, que você tem para vender, e me passa, tá? O que eu vou pedir para vocês fazer? Eu vou pedir para vocês filtrar dentro desses produtos os produtos que realmente vocês estão operando, tá? Se não estiver operando, vai lá e exclui aquela linha, a linha que você não tem mais esse produto, não vai mais vender esse produto. Por quê? Porque hoje essa classificação é grátis, porque eu tenho parceria com essa empresa, tá? Mas dependendo do volume, eles podem me cobrar alguma coisa por estourar lá o limite da isenção da parceria que eu tenho por aí. Então, filtra lá os produtos que você vende nessa planilha e me manda a planilha. Isso serve para as empresas do Simples Nacional e empresas de lucro presumido, que nós temos aqui no escritório. As empresas de lucro presumido já têm que destacar, então já estão atrasados se o pessoal não enviou. Tá? As empresas do Simples Nacional inicia-se esse destaque em 1º de janeiro de 2027. Tá? Então, no máximo de prazo que você me enviar essas planilhas, até o mês 11, para eu conseguir fazer essa classificação no mês 11, no mês 12 eu devolver para vocês e vocês lançar para dentro do sistema de vocês e configurar, para emitir 1º de janeiro de 2007. Se em 1º de janeiro de 2007 não tiver parametrizado com esses novos códigos, tá, a nota fiscal vai ser rejeitada, você não vai conseguir faturar. Tá? Então, é uma informação muito importante referente ao destaque da nota fiscal e à reclassificação tributária dos produtos do seu inventário, tá? Do seu estoque. Vamos para mais um ponto, tá? Levantamento de inventário. Eu preciso que as empresas de comércio, tanto o Simples Nacional quanto o presumido, em 31 de dezembro de 2026, faça o seu inventário, tá? A gente precisa entregar uma declaração todo ano desses inventários. A gente geralmente pega pela nota fiscal de entrada e saída, mas com essa mudança da legislação, a gente precisa que vocês façam a conta do inventário, tá? Felipe, como é que eu faço isso? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, me pede uma planilha de controle, eu vou preparar aqui, eu mando para vocês a planilha de controle, tá? E vocês vão contar. Eu tenho aqui 5 joelhos, NCM tal, descrição, tá? Eu tenho aqui 2 barras de ferro, então eu tenho aqui o NCM da barra de ferro, o nome da barra de ferro e a quantidade, né? A quantidade de cada item, tá? Então, preciso que vocês façam um inventário. Pessoa que vende, às vezes, produtos domésticos online, bota lá, eu tenho aqui uma frigideira, NCM, descrição, a quantidade. Pede essa planilha para mim, que eu mando para vocês fazerem inventário com data de 31 de dezembro de 2026. Felipe, preciso fazer no dia 31 de dezembro? Não. Você vai vender alguma coisa no dia 31? Sim, então precisa fazer dia 31. Não, a gente vai parar a operação no dia 24, que é no Natal, só volta no dia 2. Então, no dia 24, 23, você faz esse levantamento, mas com data de 31 de dezembro de 2026, tá? Eu preciso saber, uma foto, né, do seu inventário no dia 31 de dezembro de 2026. Existe a possibilidade, tá, dentro da legislação, de quem for sair do Simples Nacional, na nossa simulação, possa pegar crédito desses valores que estão lá no seu estoque. Então, eu preciso que você faça esse levantamento. Tem uma declaração chamada DEFIS, que também vai o estoque. Então, eu preciso que você me mande essas informações, tá, do inventário. Outro conceito interessante que mudou foi o conceito de receita bruta. Tá? E o que isso impacta na empresa? Anteriormente, a receita bruta era tudo que vende, toda sua venda ou sua prestação de serviço. Era composta de receita bruta. E com base na receita bruta, você tributava lá as empresas do Simples Nacional e as empresas do lucro presumido. Tá? Esse conceito mudou, tá? com a legislação, com essa reforma tributária. E agora, juros recebidos, tá? Referente a pagamentos em atraso, entra. Multa pelo contratual também entra agora como receita bruta. Royalties também entra como receita bruta. Gorjetas não repassadas aos funcionários, isso também entra como receita bruta, ou seja, ficou mais abrangente do que o conceito de receita bruta. Tá? E aí o que impacta isso no operacional da empresa? Tá?
Nós aqui não sabemos a tempo, né, o que você recebeu referente a juros, a pagamento de multa, recebimento de multa por quebra de contrato, aluguéis recebidos. Isso na empresa do Simples Nacional, como não era da atividade das empresas do Simples, isso ficava fora da tributação. Agora vai entrar tudo dentro da tributação do Simples Nacional. Tá? Então, o que eu preciso para você me repasse? Boa parte dessas novas receitas, né, consideradas novas receitas, não tem documento hábil. Né? Você emitiu um boleto de R$100, a pessoa atrasou lá, pagou 2% a mais, recebeu R$102. Esses R$2 tem que entrar agora para o Simples Nacional. E a gente não vai conseguir ver isso a tempo de apurar os impostos. Né? Então, o que eu preciso para vocês? Eu estou montando já a planilha para vocês, isso entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Montando para a planilha para vocês controlarem os recebimentos. Tá? Então, todo recebimento das notas fiscais, todo recebimento extra da nota fiscal, você vai ter que preencher nessa planilha e me descrever o que é naquela planilha. Então, por exemplo, emitiu 20 notas fiscais no mês, recebeu as 20 notas fiscais, ou recebeu as 20 notas fiscais, você vai preencher para a gente nessa planilha lá, é um controle financeiro de vocês, preencher lá os recebimentos. Receber no dia tal R$105. Ou não, acho que foi 100 e R$5 a mais. Então, eu vou tributar 105, tá? Que é o de acordo com a legislação está mudando. Então, está mandando, né? Então, mais um controle financeiro, mais um controle que a gente precisa aqui para o fiscal, que vai vir agora do financeiro. E vocês vão ter que fazer esse controle aí nas empresas de vocês. Então, recebimentos. Vou ter uma planilha separada, estou montando para mandar para vocês, uma planilha padrão, onde vocês vão ter que preencher lá qual foi a nota fiscal que você recebeu, a data e o valor do recebimento, tá? Que é com base nesse recebimento que a gente vai fazer a tributação. Felipe, deu um desconto fora da nota, um desconto financeiro. Esse desconto financeiro não entra para bater, tá? Então, só o valor da nota fiscal ou o valor a mais que você recebeu lá de multa de juros por pagamento em atraso do seu cliente. Então, é mais uma obrigação aí. Todas as empresas de serviço ou de comércio, tá? A gente precisa, isso aí. É mais para quem vende a prazo ou recebe no mês posterior. Pode ter aí algum pagamento a mais de juros ou multa, tá? Empresas que têm aluguel aí que não seja da atividade, empresa que receba royalties, cessão de direito de uso, isso aí tudo agora entra aí na tributação do Simples Nacional, com essa mudança de conceito de receita bruta, tá? Então, vamos com mais uma mudança aí, tá? Tá muito pesado realmente, é muita informação, mas eu preciso que você continue assistindo esse vídeo até o final. Talvez esteja maçante, né? Para agora, depois volta a assistir, mas eu preciso que até o final vocês tenham todas essas informações aí. Uma outra alteração aí que vem reforçar uma obrigação que já existia, né? Com relação com os contratos de prestador de serviço, tá? Você contratou, tem um aluguel, tá? O aluguel está no nome do sócio, tem que fazer alteração para que vá para o nome da empresa, tá? Esse aluguel, que pode ser que a gente possa precisar de crédito de IBS-CBS. Então, esse aluguel que está em nome da pessoa física, o sócio tem que passar para a pessoa jurídica. Já era obrigado, né? Agora só reforçou um pouquinho mais. Você paga aí um condomínio que está no nome do sócio, tem que vir para o nome da empresa. Tudo que for despesa da empresa tem que estar no nome da empresa, tem que fazer a alteração de contrato com o seu prestador de serviço e botar no nome da empresa. Pagamento a terceiros, tá? É interessante não, é obrigatório estar no nome da empresa. Ou seja, você terceiriza o serviço com alguns profissionais. Esses profissionais têm que regulamentar a emissão de nota fiscal contra a sua empresa, o seu CNPJ, tá? Para comprovar aí que você está pagando para essas empresas, a possibilidade de pegar crédito dessas empresas para diminuir lá o IBS e o CBS. Então, regular os contratos da empresa, tá? Tudo que tiver em nome do sócio ou de parentes tem que botar, e for despesa da empresa, tem que botar no nome da empresa. Só reforçando uma coisa que já era obrigatório e agora vai ser mais ainda necessário que você regularize isso tudo aí, tá? Distribuição de lucros e prolabore, tá? Como eu já falei com todos os clientes, pelo menos uma vez eu já falei, quando o cliente chegou aqui no escritório ou quando a gente conversou sobre prolabore, tá? Todo sócio que trabalha na empresa, ele é obrigado a tirar prolabore, tá? E pagar INSS sobre prolabore, 11%, tá? A maioria tira o salário mínimo, tá? Que é o mercado faz. O correto é tirar o valor do salário de um administrador de uma empresa, tá? Mas cada um decide o que é melhor para a sua empresa e o que a empresa consegue assumir, né, esse custo aí do prolabore de pagar esse INSS, tá?
Muitas empresas deixam de tirar o prolabore, não querem tirar o prolabore por causa do pagamento do INSS, tá? Mas, novamente, estou aqui falando para vocês a obrigatoriedade de tirar o prolabore. Toda empresa que tem um sócio, que administra a empresa, tem que tirar o prolabore. Felipe, não, eu tenho aqui, somos 2 sócios, eu tenho um funcionário que é administrador da empresa. Ele que administra. Então, beleza, esse cara aí está recebendo o salário dele como administrador da empresa, então o salário dele não é um salário mínimo, né? E está pagando aí o INSS como administrador da empresa, tá? Essa empresa tudo bem. Só tem um sócio na empresa. Esse sócio tem que tirar o prolabore porque ele é o único administrador. A não ser que ele tenha um funcionário administrador da empresa, tá? Esse administrador da empresa ele tem que ser formado em administração, receber o salário compatível com o administrador, tá? Então, reforçando a obrigatoriedade de tirar o prolabore. Distribuição de lucro. Distribuição de lucro é tudo que a empresa sobrou, pagou todas as suas obrigações e distribuiu o lucro remanescente. Tá? O fisco cada vez mais está cruzando informações e tentando pegar aí o pagamento de distribuição de lucro que é disfarçado. Né? Ou seja, o cara realmente trabalha na empresa, o sócio, não recolhe prolabore e tem ali uma distribuição de lucro. O fisco está dizendo que essa distribuição de lucro é um disfarce de prolabore, para não pagar o INSS. Tá? Isso é feito há muito tempo, de vários clientes, mas é um risco que a empresa está correndo, que a Receita Federal vai bater o martelo ainda mais sobre isso. Tá? E uma observação com distribuição de lucro. O lucro só pode ser distribuído se a empresa der lucro. Tá? Se a empresa não der lucro, não pode ter distribuição de lucro. Como é que a gente sabe se a empresa teve lucro? Se fazer o balancete, balanço da empresa, tá? E para isso a gente precisa receber os extratos bancários da conta da pessoa jurídica. Salva lá na nossa plataforma no ONV, todo mês, os extratos bancários em PDF e em Excel, tá? Para a gente lá salvar. PDF, para a gente ter comprovação que não teve alteração no Excel. É o módulo lá que não dá para alterar. Excel, para a gente conseguir manipular, mexer nas informações, a ponto de mexer em colunas, tá? Para a gente importar para dentro do nosso sistema. Então, eu preciso que mensalmente você salve os extratos bancários dentro do lado do nosso ONV, para a gente conseguir fazer os relatórios contábeis, os movimentos contábeis, para que o fisco possa, se for te questionar, está lá o relatório lá pronto, por exemplo, teve realmente distribuição de lucro. Tá? Aqui na empresa tem que ir os relatórios contábeis. Tá? Uma outra observação sobre distribuição de lucro. A empresa que tem dívida tributária não pode distribuir lucro. Tá? Se você tem lá impostos em aberto do Simples Nacional, imposto em aberto do Estado, você está distribuindo lucro, não pode. Felipe, eu tenho parcelamento. Tá? Se você tem parcelamento, você está negociando com a Receita. Você pode distribuir lucro. Tem lá os impostos em aberto. Eu parcelei, paguei a primeira e não paguei mais. Está lá em aberto devendo, então você não poderia distribuir lucro. Tá? A empresa só pode distribuir lucro se estiver de acordo com as suas obrigações tributárias. Tá? Então, mais uma observação. Novamente, preciso que você assista o vídeo até o final. Tem muita coisa importante para a gente falar. Eu sei que está longo, está maçante, é muita informação, mas eu preciso continuar assistindo esse vídeo até o final. Outra informação importante é referente ao cancelamento de notas fiscais. Tá? A partir da reforma tributária, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2027, o cancelamento de nota fiscal fora do prazo ou depois de algumas ocasiões que eu vou falar para você, vai ter multa. Tá? Ou seja, quais são as multas? Se você cancelar a nota fiscal depois do fato gerador do IBS-CBS, ou seja, depois que a mercadoria já foi para circulação, ou se você já iniciou a prestação do serviço, se você cancelar a nota fiscal depois disso, a multa é de 66% do imposto. Tá? Se você cancelar a nota fiscal depois do prazo de cancelamento vigente na legislação, a multa é de 33%. E qual é o prazo? Em regra nacional, a lógica de mercadoria é de 24 horas. Tá? Alguns estados, mais para o sul, têm um prazo maior, mas a regra nacional, em média, né, é 24 horas após a emissão da nota fiscal. Então, se você emitiu nota fiscal e quer cancelar ela, tem que cancelar antes da mercadoria circular, tá? Se for uma venda de mercadoria, e antes das 24 horas da emissão da nota fiscal, tá? Para poder cancelar a nota fiscal. Se você prestou o serviço e agora quer cancelar a nota fiscal porque o cliente não quer pagar, isso também pode trazer multa para você de 66% sobre o valor do imposto devido. Tá? Felipe, eu separei aqui a nota fiscal, vendi a mercadoria, a mercadoria não circulou, tá? Passou as 24 horas
da emissão, como é que eu faço? Você vai emitir um nosso código de devolução para essa mercadoria voltar para o seu estoque, tá? E aí o imposto ser compensado com o valor da venda, beleza? Então, observação referente a cancelamento de nota fiscal, tá? Circulou a mercadoria, já iniciou a prestação de serviço, não pode ser cancelado, mas nunca pôde, né? Mas não pode ser cancelado no fiscal, porque agora vai ter multa referente a esses cancelamentos. A reforma tributária trouxe muitas mudanças para todas as empresas, tá? Inclusive para as empresas do Simples Nacional. Tá? E eu vou falar agora para vocês como é que a gente vai escolher o regime tributário para as empresas do Simples Nacional com essa nova reforma tributária. Tá? A empresa do Simples Nacional tem que escolher a forma tributária 2 vezes no ano. Tá? Em setembro, para o primeiro semestre do ano seguinte, e em março, o segundo semestre do ano corrente. Tá? Então, agora, até dia 1º de setembro a 30 de setembro, nós temos que escolher o regime tributário para as empresas do Simples Nacional para 2027, primeiro semestre de 2027. Tá? Então, a empresa tem que ter agora maior controle do seu regime tributário e sua análise tributária. Tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês com relação a isso. Mas a empresa do Simples tem agora as seguintes opções: ficar fora do Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, ficar no Simples Nacional como está agora, tá? Como está agora, trocando dentro do Simples, dentro da guia do Simples, o PIS e COFINS pelo IBS-CBS, tá? Ou ficar no sistema híbrido. O que é isso? Quando você ultrapassa o sublimite estadual, você recolhe o ICMS e o ISS por fora. Nesse caso, você vai recolher se você escolher o híbrido, né, mesmo não ultrapassando o sublimite, você vai escolheria recolher o IBS e o CBS por fora, pegando crédito nas aquisições e débito nas suas vendas. Tá? O que isso interfere? Tá? Interfere na sua relação com o seu fornecedor, tá? E na sua relação com o seu cliente. Primeira coisa que a gente pode botar aqui é as empresas do Simples Nacional, para poder tranquilizar alguns clientes, a empresa do Simples Nacional, que tem como cliente, consumidor final, tá? Ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica, que não vai precisar do crédito tributário, essa, praticamente certo que você continue no mesmo regime que você está agora, tá? Sem nenhuma alteração. Tá? Só dentro da guia que vai mudar lá o IBS pelo PIS e COFINS, mas não vai mudar nada, tá? Nem a carga tributária para 2027. Tá? Vai permanecer nos mesmos anexos, a mesma tributação. Tá? Se você é do Simples Nacional e tem como cliente, pessoa, consumidor final, empresa do Simples, consumidor final, pessoa física ou pessoa jurídica que não vai precisar de crédito. Tá? A gente vai fazer a simulação da sua empresa aqui no escritório, vai fazer, mas não com a agilidade que a gente precisa para poder resolver, tomar decisão, porque a gente já sabe que a melhor maneira seria ficar como está hoje. Agora, se você está no Simples Nacional e você presta serviço ou vende mercadoria para a pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica, que seu cliente, ele está fora do Simples Nacional ou está dentro do Simples e precisa do crédito do IBS-CBS, a gente tem que fazer uma análise bem detalhada da sua empresa para a gente verificar se é vantajoso se permanecer no Simples Nacional ou ir para o Simples híbrido ou sair do Simples Nacional. Tá? E aí, porque isso afeta o seu cliente, o seu relacionamento com o seu cliente, com o seu fornecedor. Porque você tem que falar com o seu cliente. Meu cliente, qual o seu regime tributário? Você vai ficar no Simples Nacional, ou se é do lucro presumido, se é do lucro real. Se for uma empresa grande, empresa indústria grande, empresas maiores, com certeza ela está fora disso. Tá? Na nossa análise, na nossa simulação, a gente já sabe disso. A gente vai pegar as suas notas fiscais para quem você está vendendo num mês determinado e verificar quais são os seus clientes, qual o regime tributário deles, se é melhor ficar ou não sair. E por qual a sua relação com o seu fornecedor. Tá? Se o seu fornecedor, se o seu cliente precisar de crédito, se o seu fornecedor for do Simples e não te der crédito, você vai pagar muito imposto. Tá? E aí talvez seja melhor você ficar no Simples e dar desconto para o seu cliente. Se seu fornecedor ele for um sonegador de impostos, você não vai ter direito a crédito, porque ele não pagou os impostos. Então você não vai pagar muito imposto com isso. Então por isso tem que saber a relação com o seu cliente e a relação com o seu fornecedor. Pedir ao seu fornecedor as certidões negativas de recolhimento dos impostos. Tá? Ano que vem, lá em 2027, para saber se ele está recolhendo. Todo mês, na hora que você for comprar, você pedir a certidão negativa, para poder você pegar crédito desse cliente. Tá? Se você
for falar, não consegue trocar de fornecedor, e aquele fornecedor é do Simples Nacional, você tem que conversar com o seu cliente que precisa de crédito, que você não vai conseguir dar crédito para ele. Você vai ter que dar desconto para ele na nota fiscal, tá? No preço do seu serviço, no preço da sua mercadoria. Tá? Então, a gente vai fazer simulações tributárias, vai passar para vocês, vai conversar com alguns clientes que necessitam de uma explicação na troca de regime. Tá? Os clientes que não têm troca de regime, a gente vai conversar, mas não com urgência. Tá? Mas é aquele cliente que a gente precisa fazer a troca de regime, a gente vai conversar mais particularmente. Tá? Então, esse vídeo tem muita coisa, muita informação. Estando com dúvida, manda aqui no WhatsApp. Eu preciso que vocês estudem de reforma tributária para vocês entenderem as decisões que vocês vão tomar. Tá? Vamos que no meio do caminho de 2027, você fecha um contrato com uma empresa grande. Essa empresa está fora do Simples Nacional e você vai precisar dar crédito para ela. O primeiro semestre já decidiu. A gente vai ter que decidir para o segundo semestre, que é em março. Tá? Então esse acompanhamento tem que ficar mais perto aí da gente. Tá? O nosso WhatsApp está lá, eu estou aqui disponível. Se eu não conseguir responder na hora, depois do horário eu vou olhar. Eu vou sempre responder vocês como sempre faço. Tá? Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Um abraço e até mais.